início de 2021, a Mercedes-Benz anunciou seu novo sedã elétrico de luxo chamado EQS. Este deveria ser o imitador de Tesla. Era totalmente elétrico, altamente luxuoso e estava na mesma faixa de preço do Tesla Model S e do S-Plaid. E, para crédito da Mercedes, o interior realmente parecia insano. Era como uma fantasia de neve branca com belos padrões de costura e madeira elegante. Havia algumas inovações como a Hyperscreen, que eles gostam de dizer que é uma tela de 1,42 metros, quando, na verdade, são apenas 3 telas menores sob a mesma peça de vidro. A iluminação de LED também pode ter sido um pouco exagerada, mas, na maioria das vezes, o interior era muito adequado para carregar o nome da classe S. E então, havia o exterior. Não havia realmente outra maneira de dizer, era feio. Em um esforço para reduzir o arrasto e aumentar a aerodinâmica o máximo possível, a Mercedes jogou o apelo de design completamente pela janela e focou puramente na aerodinâmica. E aqui está o problema. Quando alguém está gastando mais de US$100 mil em um sedã de luxo, eles se importam muito com a aparência do carro, não apenas com sua eficiência de combustível. Na verdade, a eficiência de combustível provavelmente é a última coisa com que eles se preocupam. E, sem surpresa, as vendas do EQS foram terríveis. Em 2022, eles venderam apenas um total de 23.400 sedãs EQS e em 2023, venderam apenas 14.100 sedãs EQS. E se você foi uma das poucas pessoas que comprou este sedã, você foi dizimado pela depreciação. Todo mundo sabe que carros de luxo depreciam rapidamente, mas o EQS foi diferente de tudo que já vimos antes. Dentro de apenas o primeiro ano, o carro caiu 47,8%, significando que você poderia encontrar EQSS sendo vendidos por menos de US$50 mil. Para colocar em perspectiva, isso apenas US$13 mil a mais do que um Toyota Camry totalmente equipado por um Classe S. Resumindo, o EQS foi o maior fracasso recente da Mercedes. E essa luta para fazer a transição para elétricos deixou a empresa estagnada. A receita está no mesmo lugar de 10 anos atrás. Suas ações não fizeram nada nos últimos 7 anos, e mais importante, estão manchando o nome da Mercedes com veículos simplesmente feios. As coisas estão tão ruins que a Mercedes está completamente abandonando a linha EQ. Então, aqui está a história completa do desastre elétrico da Mercedes. Olhando para trás, a história dos problemas da Mercedes com os veículos elétricos pode ser rastreada até a aposentadoria de Dieter Zet. Zet era o CEO icônico com o grande bigode que transformou a Mercedes no símbolo de status moderno que é hoje. Ele estava na Daimler desde 1976 e se tornou CEO em 2006, pouco antes da crise financeira de 2008. Sua primeira ação foi se livrar de um ativo tóxico, a Chrysler, que por algum motivo eles costumavam possuir. E para dar mais contexto sobre o quão mal a Chrysler estava indo, bem, eles faliram apenas dias após a finalização da separação. Então, quase imediatamente, Zet ficou conhecido como o cara que finalmente libertou a Mercedes da Chrysler, mas este foi apenas seu primeiro grande movimento. Ele continuaria a navegar a Mercedes através da crise financeira de 2008 e superar a BMW como a montadora premium mais vendida em 2016. Resumindo, Zet era um favorito dos acionistas, mas depois de passar mais de 40 anos na Mercedes Daimler, Zet decidiu se aposentar, levando-nos ao novo CEO em 2019, Ola Källenius. Ola não era estranho à Mercedes. Ele estava por lá desde os seus 20 anos, no início dos anos 1990, mas sua próxima tarefa era diferente de qualquer outra coisa com que ele já havia trabalhado. Veja, no final de 2019, a Tesla anunciou o Cybertruck, que atraiu um número sem precedentes de pré-encomendas e deu início ao boom dos veículos elétricos de 2020 e 2021. Startups de veículos elétricos como Rivian e Lucid explodiram. Na verdade, em um ponto, a Rivian valia mais de US$150 bilhões, o que é o dobro do que a Mercedes vale atualmente. Resumindo, Ola tinha uma quantidade insana de pressão para não apenas provar a si mesmo como novo CEO, mas também tornar a Mercedes relevante no crescente cenário dos veículos elétricos. Então, ele olhou para o que todas as startups de veículos elétricos estavam fazendo. E eles não estavam apenas eletrificando veículos, mas também modernizando-os. Muitos deles nem tinham botões de ligar e desligar, por exemplo. Todos eles também tinham maçanetas super engenhosas e tudo no carro tinha que ser controlado usando o grande iPad no meio, incluindo coisas simples como posicionar saídas de ar. Provavelmente o aspecto mais notável, no entanto, eram seus designs arrojados. Eles não tinham grades frontais e se esforçavam para parecer modernos. Rivians, por exemplo, tem aquela barra de luz icônica na frente e Teslas têm os interiores altamente divisivos e minimalistas. Não eram apenas essas startups de veículos elétricos que estavam redesenhando seus carros, mas também montadoras tradicionais, especificamente seus vizinhos alemães, Volkswagen. E lembre-se, quando o grupo Volkswagen toma uma decisão, ela se espalha para Volkswagen, Audi, Lamborghini, Bentley e Porsche. Agora,
Deve-se notar que algumas montadoras tradicionais como Toyota, Honda e Nissan optaram por seguir as coisas devagar. Mas, como um novo CEO com muito a provar, Olá naturalmente seguiu o caminho de abraçar os veículos elétricos. Vimos manchetes como Mercedes-Benz se prepara para ser totalmente elétrica e investimentos de 60 bilhões de euros. Com todo esse hype e investimento, você pensaria que a Mercedes estava prestes a lançar a próxima grande coisa, mas o que tivemos em vez disso foi o EQS em 2021, levando-nos ao desastre EQ. O EQS foi apenas o começo do desastre EQ. Nos próximos anos, a Mercedes lançaria variantes EQ da maioria de seus modelos mais vendidos. Isso incluía o EQB, o sedã EQE e o SUV EQE. Todos eles tinham para-choques frontais lisos e designs terríveis em forma de ovo. E isso foi especialmente problemático com veículos superluxuosos como o SUV Mercedes-Benz EQS Maybach. Este era um carro que começava em 180 mil dólares e parecia assim. Agora, não me entenda mal. Não estou dizendo que há algo inerentemente errado com veículos em forma de ovo. É provável que alguns de vocês até gostem do design, e algumas montadoras realmente conseguem realizar o design muito bem, como a Lucid. O Lucider foi lançado com o melhor coeficiente de arrasto do mercado e parece assim, não assim. A coisa a se lembrar, porém, é o tipo de pessoa que compra carros que custam mais de 100 mil dólares. Essas pessoas geralmente não estão procurando pela melhor aerodinâmica ou pela melhor economia de combustível. Elas estão procurando pelo carro mais impressionante do mercado, e francamente, este simplesmente não é ele. A Mercedes deveria saber isso mais do que qualquer outra pessoa, dado que eles têm uma submarca completa chamada AMG, conhecida por seu estilo agressivo. E não vamos esquecer o G-Wagon. O G-Wagon, como o Mer, é conhecido por ser um grande tijolo simbólico de status. E enquanto muitas pessoas odeiam isso sobre os G-Wagons, os compradores de G-Wagon geralmente adoram isso. Então, realmente se resume a conhecer seu público-alvo e dar a eles o que eles querem. Isso foi algo que a GM realmente fez muito bem com o Mer EV. Em vez de tentar fazer um veículo elétrico moderno e eficiente em termos de combustível, a GM decidiu fazer o tijolo mais exagerado que puderam. E eles acabaram com um veículo tão largo que você precisa de uma licença especial para dirigir em grande parte da Europa, pesando impressionantes 4,08 toneladas. Agora, o Mer EV não teve números de vendas de topo insanos porque apela a uma porção tão nichada da população. Mas, dentro dessa população, está indo muito bem. É a mesma coisa com o Ford F-150 Lightning. O Ford F-150 regular tem sido o veículo mais vendido da América por 41 anos, e a Ford sabia que não deveria mexer com isso. Com o Lightning, eles mantiveram tudo essencialmente igual, exceto pelo fato de que o veículo agora era elétrico. O Lightning e o Mer EV mostram o quão bem essas empresas entendem seu público-alvo. A linha é que, por outro lado, mostra o quão mal a Mercedes entendia o seu. Por algum motivo, marcas como a Mercedes seguiram o caminho de pensar que os esforços de eletrificação tinham que ser acompanhados de esforços de modernização. E para ser direto, eles basicamente acabaram com Priuses da Toyota com qualidade e design de interior insanos. Não é de se admirar que isso não tenha atraído os compradores da Mercedes. Apesar dos primeiros sinais de alerta, a Mercedes continuou avançando com a linha EQ, levando-nos ao G-Wagon elétrico. O Mercedes-Benz G-Wagon elétrico é o epítome do que há de errado com a Mercedes agora. Eles basicamente pegaram seu veículo mais icônico e tentaram transformá-lo em um Prius. A versão elétrica tem uma frente totalmente fechada e parece isso. Para ser justo, ele tem alguns aspectos legais, como o modo Tank Turn, mas não foi apenas o design o problema, mas também a implementação. Coisas como o nível de brilho da barra de luz frontal são altamente restritas devido a regulamentos. E a Mercedes só conseguiu isso com seu alto investimento em advogados. Agora, advogados caros são um gasto razoável se isso resultar em um grande volume de vendas. Mas, como vimos, esse não foi o caso da Mercedes, e com o G-Wagon elétrico, isso não é diferente. Este veículo está programado para ser lançado ainda este ano. Se estamos sendo otimistas, podemos dar à Mercedes o benefício da dúvida. Talvez as vendas do G-Wagon elétrico sejam um grande sucesso e o motivo pelo qual as vendas de outros veículos é que estão se esgotando é porque as pessoas estão apenas esperando pelo lançamento do G-Wagon. Mas isso é altamente improvável. É mais provável que a Mercedes esteja se preparando para outro grande fracasso. Se você olhar para os lucros da Mercedes, eles não parecem tão ruins. Em 2022,
A receita total foi de 156 bilhões de euros com 14,5 bilhões de euros em lucro líquido. Considerando que a Mercedes está avaliada em cerca de 80 bilhões de dólares, isso é na verdade bastante bom. Mas isso não conta a história toda. O verdadeiro ponto de interesse são as vendas gerais de veículos, que caíram significativamente, especialmente na Europa e na China. Mesmo assim, a receita da Mercedes aumentou ligeiramente, indicando que a Mercedes simplesmente aumentou os preços para compensar a queda das vendas, o que não é uma solução de longo prazo viável. Uma das únicas razões pelas quais a Mercedes foi capaz de fazer isso é por causa do sucesso da AMG. Para ser honesto, a AMG é a única razão pela qual a Mercedes ainda está se mantendo firme. Em 2022, por exemplo, a AMG teve um aumento de vendas de 50%. A G-Wagon é um dos principais motivadores por trás disso, com vendas crescendo 30% anualmente. Resumindo, a Mercedes está sobrevivendo devido a seus veículos mais antigos e arrojados, e sua nova linha elétrica simplesmente não está funcionando. Felizmente, eles perceberam isso e anunciaram em dezembro de 2022 que a linha que seria totalmente eliminada até 2024. Eles estão atualmente desenvolvendo sua nova plataforma MB.EA, que será o futuro de seus veículos elétricos. Ao mesmo tempo, eles estão focando em designs melhores. Em 2022, por exemplo, eles contrataram o ex-CEO da Aston Martin, Tobias Moers, para ajudar a reviver sua linha de supercarros. Finalmente, a questão dos custos de pesquisa e desenvolvimento. Uma das razões pelas quais a Mercedes foi capaz de aumentar os lucros durante um período de queda nas vendas de veículos foi uma redução drástica em seus custos de pesquisa e desenvolvimento. Mas, novamente, isso não é sustentável a longo prazo. A BMW, por exemplo, está investindo 2 vezes mais que a Mercedes em pesquisa e desenvolvimento para veículos elétricos. Então, para ser honesto, as ações da Mercedes-Benz provavelmente não são o pior investimento do mundo. Eles têm uma submarca super poderosa que está essencialmente carregando toda a empresa. Mas se eles quiserem competir com a BMW a longo prazo, eles têm um caminho difícil pela frente. Então, você acha que a Mercedes será capaz de superar suas lutas e revitalizar sua linha de veículos elétricos? Deixe-me saber nos comentários abaixo e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.